Olá, sejam bem-vindos. Quem gosta de croissant vai adorar essa receita, porque é um croissant de chocolate, mas não é recheado com chocolate. Pode até ser recheado também, mas no caso aqui a massa leva chocolate. É muito gostoso, muito gostoso. Para começar, vamos aos ingredientes. São 265 gramas ou mililitros de leite integral, 530 gramas de farinha de trigo. Se você tiver uma farinha especial para pão, é melhor, né? Uma farinha mais fina, com um grau de proteína maior. Eu estou utilizando, no caso, uma farinha importada, 00 italiana, mas se você não tiver, você pode usar uma farinha comum e, de repente, você pode trocar, substituir 5 gramas a cada 100 gramas de farinha pela farinha de glúten, que você encontra em lojas de produtos naturais. Além disso, são 25 gramas de cacau em pó. É cacau em pó, não é chocolate em pó. O cacau em pó não tem açúcar. 50 dá um ovo e uma gema. Ao todo, os dois devem pesar 75 gramas. Então, você pode completar. Se um ovo e uma gema não der, a clara que ficar sobrando, você completa até ter 75 gramas. 10 gramas de sal, 65 gramas de açúcar refinado e 14 gramas de manteiga sem sal, que já está lá embaixo misturado. Vou começar, como sempre, misturando devagar. Enquanto isso, eu vou fazer o bloco de manteiga. Aqui eu tenho uma folha de papel manteiga e 225 gramas de manteiga. Normalmente, eu misturo a manteiga com 2% na proporção com farinha de trigo, mas primeiro tem que amolecer e bater e tudo mais. Eu faço isso normalmente quando a manteiga não é boa. A manteiga, que eu não vou falar o nome da marca, mas dessa marca aqui que eu vou usar o papel dela para bater por cima, para que a manteiga não se espalhe, essa marca eu já utilizei 4 vezes e realmente não precisa fazer a preparação. Vou começar então com esse porrete aqui, né, que é um pau de macarrão, vou batendo até formar um retângulo de cerca de entre 20 e 23 centímetros de um lado e entre 15 e 17 centímetros do outro. É bom para desestressar. Sempre fazendo assim, eu tiro o papel para um lado, para o outro, à medida que a manteiga vai esticando. Porque se eu bater direto, a manteiga costuma grudar um pouco e atrapalha um pouquinho o trabalho. Olha como é que a massa fica bonita. Já se passaram 3 minutos, agora eu posso subir a velocidade e bater por mais 3 minutos. Fico nesse formato irregular, mas agora eu vou cortar e vou formando um retângulo. E depois, com o próprio papel manteiga, eu faço um envelope retangular para prender a manteiga. Vejam aqui que eu já recortei. Agora eu vou cobrir com o papel, com a marca da manteiga, dar mais uma batidinha e então vou fazer um envelope. E aqui está o meu envelope, está levemente retangular. Vou até aumentar um pouquinho aqui. E agora, com o próprio pau de macarrão, eu vou fazendo assim, a manteiga vai preenchendo os espaços que estão vazios. Prontinho. O importante é deixar o mais bem distribuído possível. Vai para a geladeira. Nesse meio tempo a massa já está prontinha. Olha que bonita que ela está, toda lisinha, bem elástica, né? Você puxa, você vê que ela está, como dizem na linguagem de padaria, em ponto de véu. Quando você estica, ela estica o suficiente para ficar transparente. Agora eu vou pegar a massa e colocar num Tupperware que já está devidamente untado. Esse truque eu não mostro na receita do croissant, mas é um truque novo. Ajuda bastante na hora de você ter que colocar ela no tamanho certo, retangular certinho. Vale a dica. Vou transferir para cá agora. O bom do recipiente ser quadrado é que você já vai apertando, ele já vai tomando a forma correta. Agora vai ficar 1 hora fora da geladeira para dar uma fermentada e depois vai para a geladeira. Pode ficar de 7 horas até um dia inteiro, se vocês quiserem. A manteiga também é o mesmo caso. Bem, já tem umas 5 horas que a massa descansou. Vocês podem ver que ela deu uma boa crescida, né? Agora eu vou dar uma compactada nela, de forma que ela preencha essa forma aqui, que deve ter mais ou menos uns 50 por 30, mais ou menos. Usando a espátula assim nas laterais, ele solta direitinho aqui em cima da superfície já enfarinhada.
Não precisa nem bater nem nada. Aqui, que bonitinho. Agora é só alongar isso com o rolo. É sempre bom dar uma enfarinhada por cima também para não grudar. Eu deixo sempre um pouco mais largo que a forma, que aí ao compactar na forma, as outras extremidades acabam chegando e completando a forma por inteira. Prontinho, agora deixar descansar o restante do tempo, que são 7 horas, 7 ou 6 tá valendo. Vamos agora à parte crucial do nosso croissant, que é a laminação. Eu acabei de tirar aquele bloco de manteiga que eu fiz mais cedo, e tá durinho ainda, porque acabou de sair da geladeira. Ele vai ficar aqui meia hora fora da geladeira, enquanto a massa que eu coloquei naquele tabuleiro vai ficar a mesma meia hora dentro do congelador. E como eu já tenho uma manha com o meu congelador, que eu sei que um lado dele congela mais que o outro, é bom você observar isso, com 15 minutos eu vou girar o tabuleiro. Teoricamente não é necessário, mas no meu caso eu sei que sim. E aqui agora eu vou deixar essa manteiga, daqui a pouquinho ela vai estar um pouco mais maleável, e eu vou passando ela assim no canto aqui da minha base de apoio aqui, para deixar ela um pouco mais elástica ainda. Ela vai estar, depois de meia hora, na mesma textura que a massa. E esse é o grande segredo da laminação. Porque nesse caso, como a massa está bem gelada, a manteiga não vai escorrer quando eu começar a estirar a massa. A manteiga já está aqui no ponto certo, ficou meia hora fora da geladeira. A massa ficou no congelador, está até meio congeladinho nas pontas. E agora eu vou estirar e vou medir para que a massa encaixe exatamente no meio e que eu possa colocar ela no meio e fazer uma dobra aqui, outra aqui e fechar nesse tamanho correto aqui. É só colocar a manteiga aqui no meio e medindo para ver se as duas pontas se encontrarão no meio. E aí então eu vou pegar a manteiga, colocar aqui na ponta e vou deslizar delicadamente para que ela caia por cima da massa. Coloquei ela aqui, está aqui um pedaço de massa para cá, e agora eu vou levantando aqui e ela solta do papel manteiga e cai em cima da massa perfeitamente. E aí é só puxar o papel manteiga que ele desgruda bonitinho. Agora vou fazer a dobra. É só dar uma puxadinha aqui nas pontas que elas grudam e depois dar uma fechadinha, mas é bom dar uma espremida para que fique um mínimo de massa aqui prendendo a manteiga por dentro. Porque senão você vai ficar com essa borda aqui sem a devida laminação. Prontinho, com tudo selado. Agora a melhor parte para começar é dando pode ser até umas pequenas pancadinhas, né? Para a massa ir abrindo e estirando com a manteiga de forma igual por toda a extensão da massa. Aí agora é processo normal, rolo para lá, rolo para cá, tentando deixar as pontas sempre no lugar. Porque dependendo se você faz assim, às vezes essa parte aqui fica maior e as pontas ficam encolhidas. Então você tem que prestar atenção nisso. A massa acabou vazando um pouquinho aqui no meio, mas não tem problema, porque agora eu vou fazer uma dobra tripla e essa parte vai ficar escondida. Aqui, como sobrou uma borda de massa, eu estou descartando um pedaço aqui só para ficar homogêneo. Que eu faço a primeira dobra tripla. Eu dobro até esse pedaço de cá e agora eu dobro aqui por cima. Fica parecendo um livro. E agora, antes de continuar o processo, eu vou fazer isso mais 2 vezes. Eu dou uma selada em cada parte para que a borda não fique, não saia do lugar. Agora a mesma coisa, eu dou umas espremidinhas com o rolo de um lado, depois do outro. Isso já dá uma maciada na massa para facilitar a abertura. Sempre é bom ir sempre enfarinhando um pouco e girando a massa, porque se você faz só de um lado, a borda que está aqui para cima, ela se projeta para fora. Tá vendo? E aí você não fica com a massa laminada por igual. Agora mais uma dobra, da mesma forma que eu fiz a outra. E não vou mostrar a terceira, já vou mostrar direto a finalização. Acabei de fazer a última dobra e vocês podem ver que a cor mudou porque a manteiga está começando a vazar um pouquinho. Nem sempre você consegue dar a terceira dobra e já estirar a massa no ponto do corte. A partir da terceira dobra. Então, nesse ponto,
a massa volta para o congelador, pode ficar uns 15 minutos no congelador, aí então você volta ao trabalho, ou então você pode deixar 15 minutos no congelador, mais 1 a 2 horas na geladeira, que ela vai ficar na textura mais maleável. Bem, como eu disse, deixei no congelador durante 20 minutos, agora retirei e estirei já no ponto para enrolar os croissants. Vou reservar metade dessa massa, que eu vou fazer uma outra preparação que eu mostro em outra receita. Prontinho, agora é fazer marcações de 7,5 centímetros de cada lado e fazer marcações intermediárias. Para isso eu tenho esse acessório aqui que é muito útil nessa hora. Ele basicamente passa por cima fazendo uma faixa e depois eu só marco no meio. Aqui está marcado, quadrado, 7,5, e aqui tem uma marcação no meio. Então é só ir cortando os triângulos seguindo o sentido da massa. Agora eu vou tirar elas daqui e vou voltar para o congelador mais uns 5 minutos só para dar uma firmada, porque toda vez que eu trabalho a massa, a manteiga acaba amolecendo um pouquinho. Tem essa dificuldade mesmo, é normal. Vocês veem que ela está meio marmorizada, isso é um misto de manteiga que está vazando um pouquinho e farinha de trigo que foi usado para poder não grudar. Vamos que vamos, então quase terminando o fim dessa novela aqui. Agora, ele acabou de sair, está um pouco gelado ainda, então eu estou dando só uma leve esticada para deixar a massa mais larga aqui nessa ponta. E agora eu vou fazer um corte aqui no meio. Com as duas mãos eu vou dar uma boa arreganhada nesse corte aqui para os lados. E depois vou vir enrolando. E agora dobra-se cada pontinha para o lado. Eu vou não dá para mostrar agora, mas eu pego com as duas mãos, fazendo uma concha para cá, outra concha para cá, para que a ponta fique bem enroladinha. Eu mostro agora. Isso tem que ser feito com as duas mãos para manter a pressão de forma igual dos dois lados. Veja como é que vai ficando bonito. E aí é só enrolando, mantendo aqui no centro, né, que vai ficando o formato tradicional do croissant. Olha que bonitinho que fica. E agora é colocar na forma e esperar crescer. Prontinho, agora é cobrir com plástico, né, para não ressecar. Dá até para dar uma apertadinha aqui nas pontas para que ele não fique torto na hora que ele vai crescer, que vai crescer bastante ainda. Vai ficar cerca de 2 horas em temperatura ambiente, coberto com plástico, e então vou assar. Bem, nossos croissants de chocolate cresceram bastante e agora vão ao forno. Ao invés, nesse caso aqui não tem aquela cobertura de ovo que eu sempre coloco, mas é bom dar uma borrifadinha de água para dar um último crescimento no forno, né, antes dele fixar o seu tamanho final. Pode-se também jogar um pouco de canela, um pouco de açúcar, mas eu preferi ele sem esses adicionais no momento. Agora eu vou assar por cerca de 12 a 15 minutos no forno a 180 graus. Bem, aqui estão então meus lindos croissants de chocolate. Vejam como ficou bem folheado e crocante. Espero que vocês tenham gostado desse novo tipo de croissant, que é feito com chocolate e pode ser também recheado com chocolate. Amanhã eu vou fazer essa mesma massa, mas ela recheada com uma mistura de açúcar com canela, que fica deliciosa também. Até mais!